Deu tempo da gente ver o vídeo, eu vou resumir porque eu vou precisar do que está lá para a gente entender o que eu vou falar aqui. Eu vou pular uma parte e vou chegar num momento em que existe um físico que teve uma birra com a mulher dele. Físicos também têm birra com as suas esposas, né? E ela quis que ele provasse, porque ele falou que a questão da imposição de mão não levava saúde para ninguém. Porque tinha um cara na televisão, que os dois estavam assistindo um show naquele momento, que era um cara que estava famoso porque estava curando artistas com imposição de mão. Aí o físico, do lado da esposa, é um charlatão, né? Isso é uma indução psicológica que está fazendo os caras... E a mulher falou assim, mas parece que é importante o que esse cara faz. Não, ele é um charlatão. E aquela conversa, sabe casamento com mais de 20 anos? Que um tem que ser o ponto certo, então é aquela briga. Ela falou, então faz o seguinte, você não é cientista, você não é físico, então prove que ele está mentindo, você vai ficar mais famoso que ele. Ele falou, vou provar. Foi para a faculdade dele, comprou 6 ratinhos gêmeos, tudo com o mesmo DNA, colocou em 6 gaiolinhas diferentes, arrancou das costas dos 6 um pedacinho da carcaça do couro, provocou uma ferida e isolou cada um deles numa situação totalmente estéril. Para o primeiro ratinho, ele não deu nenhum tipo de medicamento. Ele fez uma ferida, um retângulo de 6 centímetros por 1 centímetro de largura, profunda. Deixou o ratinho lá. Para o segundo ratinho, que tinha a mesma ferida na mesma região, ele aplicava apenas, uma vez por dia, antisséptico e anti-inflamatório, que é o tratamento convencional para problemas de pele. No terceiro ratinho, ele fazia a aplicação da bioenergia direta, que é através da imposição de mão. Ele contratou um sensitivo, sem rótulo de religião, que o cara ia lá e botava a mão uma determinada quantidade de tempo e um período regular de dias. No quarto ratinho, ele dava, através da água, a bioenergia, então é chamada transferência indireta, através da água magnetizada. O quinto ratinho, ele fazia, que eu esqueci, ele fazia a transferência direta e indireta. E o sexto ratinho, ele dava antisséptico, anti-inflamatório e a bioenergia direta e indireta. Tá. Passado um tempo, ele foi para o primeiro ratinho, estava tudo inflamado, tudo ferrado. E houve apenas uma pequena cicatrização. No segundo ratinho, que tinha transferência da bioenergia direta, o antisséptico, houve uma melhoria um pouco mais discreta, um pouco mais avançada do que o primeiro, coitado que estava lá, a Deus dará. O terceiro ratinho, que tinha a transferência da bioenergia, ele cicatrizava numa velocidade de 1 centímetro quadrado por semana. Pum. O quarto ratinho, que era a bioenergia, o ritmo de cicatrização foi o mesmo. O quinto ratinho, que recebia as duas, indireto e direto, ele cicatrizava 3 centímetros por semana, a velocidade de fechamento do buraco. E o sexto ratinho, que tinha transferência direta, indireta, antisséptico e anti-inflamatório, a velocidade era de 4 centímetros por semana de cicatrização. Ele ficou espantado. Antes de contar para a mulher, ele refez a experiência várias vezes e o resultado foi exatamente o mesmo. Guardou isso aí. Depois, ele quis saber se quem vai receber a bioenergia poderia ter variação na solução do problema. Então, ele pegou grupos de pessoas e fez com que o sensitivo aplicasse o passe regularmente e foi anotando os resultados. Percebeu-se que tinha gente que tinha melhorias e tinha gente que estava estacionada no problema que ela apresentava.
foi feito um questionamento àqueles que apresentavam melhorias. Eles alegavam que estavam se sentindo beneficiados por aquele tratamento e eles acreditavam que aquilo ia dar certo. O segundo grupo, que não teve nenhum aproveitamento, eles tinham em mente que aquilo era bobagem, que alguns até colocavam que era coisa do demônio, então o processo não tinha fluidez. Ele queria saber também se a qualidade do aplicador... Não. A qualidade do aplicador... Como é que é a pesquisa lá? Ele pegou 3 grupos de aplicadores diferentes. Ele pegou um grupo de religiosos, um grupo de ateus e um terceiro grupo dos chamados budistas, para aplicar o passe, a bioenergia, nos doentes. Eu não lembro se era doente, se era rato, que diabo que era, mas alguma coisa parecida assim. O resultado foi totalmente diferente para cada grupo. O que menos surtiu efeito nos assistidos foi o que foi aplicado pelos religiosos. E se chegou à conclusão que esse resultado foi pequeno, porque o religioso, a hora que estava dando o passe, ele colocava a condição de ajuda ao indivíduo lá, aos espíritos. Estou aqui com a minha mão e eu quero que os espíritos te ajudem, te elevem, te curem. Delegavam a questão da transferência da bioenergia para os espíritos. O segundo grupo que teve o segundo resultado foi o grupo do ateu, que estava ali, tal, e querendo curar a pessoa. Não, vou ajudar essa pessoa aí. Então, os assistidos por esse grupo de ateus teve um resultado médio. Agora, o que mais deu resultado foi do budista, que o grupo atendido por eles, o índice de melhora foi bem melhor que os outros 2. E eles descobriram o seguinte, que o budismo trabalha muito a questão do altruísmo. E aí eles ligaram assim, a qualidade do passista está relacionada à sua condição de egoísta. Porque ele fala que o egoísta não gosta de dar nem energia. Ele só gosta de receber. Então... Então, assim, é um negócio bastante interessante. E aí a gente vai juntando essas... Isso a Nete Guimarães, ela explica muito melhor na palestra, que eu vou passar o link para que vocês assistam. Vale a pena, tá? Mas é resumido, porque a gente vai usar essas informações aqui para que a gente entenda... até eu assistindo essa, falei, meu Deus do céu, era isso que o Jacó falava, e eu, orelha, não conseguia entender. Ou achava que tinha entendido, mas não é bem assim. Olha o que está escrito lá. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Você está no livro dos espíritos, inclusive, né? Se eu não me engano, no livro dos médiuns. Quem está ali doando, transferindo a sua energia, é o passista. Quem estará ali botando a mão, fala, eu quero que isso aí resolva, eu quero que isso aí melhore, eu quero que isso, sabe, entre num eixo que te dê saúde, plenitude, é a tua cabeça que vai estar funcionando. De acordo com a pesquisa que foi feita lá, não adianta passar para outro espírito, não. Tá? É o coração. É a questão do sentimento. Você tem que estar ali, nossa, eu larguei meu filho lá em casa, eu larguei meus problemas lá em casa, no trabalho, na rua, mas eu estou aqui é para te ajudar. É o exercício da fraternidade mesmo, que é o que vai dar resultado. Porque, olha o que ele fala, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida. E aqui, nós espíritas temos um baita de um problemão, porque a gente só sabe fazer reza, a gente vibra pra caramba, e pouca experiência nós ainda temos nessa questão da transmissão.
do que eu quero passar para o meu assistido, e de que jeito eu vou passar isso para o meu assistido. Então, de uns anos para cá, eu acho que é um movimento da espiritualidade, assim, tem algumas casas espíritas que estão se dedicando à pesquisa do serviço do magnetizador que ele fazia no século XVIII. Por que isso? Gente, nos Estados Unidos, conforme a NET relata lá, essa transferência de bioenergia, ela existe como um serviço nos hospitais. E o paciente, quando fala assim, ó, eu quero receber a bioenergia, ele paga $60 por aplicação. Então, o negócio, cientificamente, é comprovado os seus efeitos, né? E tudo isso, na verdade, se perdeu ao longo da história. A medicina tradicional, ela foi comendo os espaços, e essa questão da magnetização foi se deixado para trás. Agora, existe uma preocupação com essa técnica, com esse bem-estar que esse processo pode trazer para o paciente, ou assistido. A turma lá do Jacó, eles têm pesquisado algumas obras que eram publicadas no século XIX, lá na França, e têm buscado a tradução do francês para o português. Então, está aqui a pequena quantidade de coisas que eles já conseguiram montar. Onde é esse processo todo? São textos de magnetizadores da época que já tinham uma certa experiência em fazer essa transferência, conforme coloca ali, ó, Kardec colocou no livro, que é a conveniência de fazer bem feita essa transferência. Quando a gente faz eu vou pular essa parte, depois eu falo, senão eu vou misturar tudo, antes da hora. A velocidade da aplicação definirá se o passe é dispersivo ou concentrado. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, tá? Nós temos dois grupos de passes, os chamados passes dispersivos e os chamados passes concentrados. A gente vai ver a diferença de cada um deles. São os dispersivos, os transversais simples, cruzados, longitudinais, sopro, frio. E os concentrados são movimentos longitudinais aplicados de forma lenta, sopro frio e quente, sendo que o quente é mais concentrado ainda que o frio. Neste, o jato de ar é totalmente despejado sobre a área a ser trabalhada. Sopro frio, normal. Jato quente seria aquele que você solta, sabe aquele efeito para embaçar o vidro? Esse é o jato quente, você aquece e solta devagarzinho sobre a região inflamada. A imposição de mão, propriamente dita, que quanto mais perto, mais concentrado. O toque, no caso, seria, então, entre as imposições, o mais concentrador. Pôr a mão no assistido é um treco bastante complicado, visto as encrencas que alguns espiritualistas têm feito aí na vida, né? Então, assim, a gente sabe, eu estou com dor no frontal, com dor na cabeça aqui, então, sei lá, eu vou trabalhar isso e vou trabalhar o fígado da pessoa. Pôr a mão é um negócio complicadíssimo, delicadíssimo. Tanto que aqui na casa a gente tem feito assim, quando vai ter uma aproximação muito séria da pessoa, a gente procura colocar o passista no mesmo sexo da pessoa, que é para evitar encrencas, tá, possíveis. Mas o uso realmente de concentrados tem sido, assim, com toque, difícil de acontecer, tá? Acho que é uma vez a cada 20 atendidos, e olhe lá, nem isso. A gente vai ver como fazer alguma coisa lá na frente. Os circulares também são catalogados como concentrados. Eu vou dar exemplo já das figuras de cada um deles, tá? Concentrados ativantes são mais felizes em tumores, inflamações, infecções e anemias. Os concentrados calmantes revigoram o sistema nervoso e o sistema muscular. As funções do passe dispersivo. O termo dispersivo, apesar de ser uma evolução do conceito de limpeza fluídica, não traduz com perfeição todas as atribuições e alcances que lhe são peculiares.
O passe dispersivo, gente, até o Jacó fala, se você não sabe o que fazer com o seu assistido na hora, aplica dispersivo nele de ponta a ponta. Todo o eixo longitudinal, frente e costas. Você já vai dar uma ajuda importante na saúde dele. Porque, às vezes, você também não está com o seu tato magnético apurado, ou não está bem, então a sua sensibilidade não está legal. O que eu vou fazer com esse camarada? Dispersivo nele. Porque olha o que o dispersivo pode levar para o assistido. Ó. Fazem ir para diferentes centros vitais os concentrados fluídicos. Lembra aquele exemplo que o André, que o Trau lá falou com o André Luiz no livro Missionários da Luz, que tinha um problema no epigastro da paciente, que ele ia aplicar o dispersivo, e o dispersivo trouxe uma massa negra para a epiderme, que dali ia ser dispersivo, ele ia ser, né, jogado para a atmosfera de volta. Então, o dispersivo tem essa competência, ele faz, assim, aonde eu tenho concentração fluídica, ir para outros centros vitais. Às vezes, você está com um problema no genésico e no esplênico, então o esplênico começa a buscar muita energia do gástrico, então você consegue, com o seu dispersivo, também fazer esse reequilíbrio de forças entre os centros, tá? Eles igualmente espalham e desfazem congestões fluídicas. Você está com uma dor de cabeça danada, passou o dia pensando num problema, então aquilo assim está aqui, está bombando. Então, às vezes, você pode estar com o seu frontal super congestionado, um belo dispersivo nele pode te aliviar muito sem a necessidade de um analgésico. Promovem a saída de agregados fluídicos perniciosos. Você com a sua língua está lá conversando com a sua vizinha, falando não sei o que lá, não sei o que lá, e o seu obsessor, que está lá sempre de plantão, você abre essa lacuna, ele vai lá e joga um negocinho, gruda em você, e esse negocinho vai te dar problemas em alguma parte do seu organismo. Aonde você for mais fraco, na sua perna, no seu fígado, no seu estômago, na sua laringe, na sua bexiga, aonde estiver a sua fraqueza perispiritual, você, através da sua energia, possibilita que ele te agrida. Então, o dispersivo também pode resolver essa situação. Às vezes, a gente tem encarnados em sessão de desobsessão, que tem lá um chipzinho que está grudado na flor da pele. O espírito e o médium vão lá com dispersivos, conseguem retirar esse chipzinho que está lá grudado. O dispersivo também eles desviam para diversos pontos e centros vitais os fluidos, concentrados ou não. Faz aí a circulação, faz os fluidos circularem por todos os centros com maior rapidez. Eles filtram os fluidos, refinando-os para o atendimento e alcances diversos. Esses filtros, nós vamos ver também como é que funciona o passe dispersivo. O magnetizador vai funcionar como se fosse uma máquina de hemodiálise. Ele vai receber o fluido concentrado lá, vai passar pelo sistema dele e vai voltar como se fosse limpeza de sanguínea. Compactam os fluidos para os processos que, por falta de melhor nomenclatura, denominamos ruminação fluídica, onde os fluidos ficam armazenados nas periferias dos centros vitais para consumo gradual pelo paciente, sem, contudo, criar congestão fluídica. Quando for a gente colocar um desenho aqui do centro de força, a gente vai falar sobre isso aqui. Catalisam fluidos, aumentando seu poder de velocidade de penetração, alcance e transferência entre os centros vitais. Nós vimos que a gente absorve fluido universal e um monte deles através dos centros de força. Então, às vezes, essa absorção, quem controla isso? É o coronário. O coronário está ligado a quê? Pensamentos, a estrutura espiritual, mental. Se você está em desequilíbrio, você pode promover uma absorção em desequilíbrio. E isso pode causar o quê? Se entra 1 centímetro cúbico de fluido por minuto, você está ingerindo 10 centímetros cúbicos por minuto, um entra, o outro 9 vai ficar bloqueando a passagem. Então, a gente vai ter um problema de congestionamento. Os dispersivos podem solucionar.
A encrenca de todas essas informações é a gente pegar o entendimento do que o cara está te falando e você fala, não, tem isso, então eu vou aplicar e vou fazer desse jeito. Aí é que a gente vai ter que trabalhar muito, ter muita experiência, conversar bastante entre os magnetizadores da casa, discutir os casos, para que a coisa realmente funcione, né? Decantam os fluidos, retirando impurezas, refinando a textura dos mesmos. Atraem ao passista, notadamente as extremidades de exterioração, as cargas fluídicas que promovem desarmonias, reequilibrando-as no próprio o paciente é assistido, Juliano, escapou isso aqui, ou pelo trânsito via passista. Quando em grande circuito, faculta a harmonia e o equilíbrio entre centros vitais, inclusive operando a psissensibilidade do paciente em benefício deste e do próprio passista. Grande circuito é esse eixo principal, coronário, frontal, laríngeo, lá embaixo. E o refluxo seria os reversos de cada um aqui. O reverso do frontal, o reverso do laríngeo, o humeral e assim por diante, tá? Esse é o grande circuito. E o dispersivo, então, passando por todo ele, nós vamos harmonizando os centros vitais. O dispersivo tem essa propriedade. A pergunta que eu fiz quando li isso aí, até hoje não tive resposta, é assim, o que o cara fala que eu concluo que ele está com os centros em desarmonia? Não é complicado essa pergunta? Qual é a queixa do camarada na minha salinha de entrevistador? Esse cara ele precisa de um realinhamento dos seus centros de força. Então, a gente percebe, lendo os textos aqui, que existem situações em que eu vou precisar, sabe do quê? Do médium desdobrado para vê-lo no plano astral. Olha a encrenca. Eu preciso ter uma câmera com médios de desdobramento, onde eles observarão o assistido também desdobrado, porque no plano astral eu tenho as cores dos chakras, o alinhamento, e várias vezes eu ouvi falar, olha, está precisando alinhar o seu senso de força, mas nessa situação específica. No cru, olhar o cara encarnado, eu encarnado, Dona Irene está com o chakra, eu nunca vi. Então, é a experiência da casa também, e dos trabalhadores. Eles espargem as camadas fluídicas superficiais, deixando-as mais visíveis e sensíveis aos focos, os focos de desarmonia do paciente. Várias vezes o assistido senta na casinha lá de desobsessão, aí os médiuns ficam olhando, não vi nada. Às vezes vem assim, dispersivo nele. O cara sentado, a gente aplica os dispersivos, fluxo e refluxo. Fluxo frontal, refluxo a parte de trás. No sistema, no longo circuito. Algumas vezes, o que acontece? Acontece isso aqui, Eu vou tirar as camadas superficiais e eu vou torná-los visíveis aonde está a encrenca do cara. Porque, às vezes, o obsessor joga um manto que deixa a visão dos médiuns obscura. Então, o dispersivo, dado pelo dirigente da Câmara, também pode ajudar nesse caso aí. Elimina os excessos de concentrados fluídicos, por ocasião do passe, assim favorecendo ao paciente uma sensação, ao assistido, uma sensação de equilíbrio e ao passista uma recompensação fluido-magnética, que dificulta a possibilidade de uma fadiga fluídica. Elimina excessos concentrados. Então, vamos supor que você esteja assim, o cara está com um problema, eu vou tratar dor de cabeça, eu vou aqui no fígado, estou aqui fazendo meu concentradinho no fígado. Tal. Eu não tenho ideia de quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu estou aqui na minha vibração positiva para que ele fique bem, saudável, recupere, se equilibre, porque a maioria, segundo alguns autores ali, a questão de dor de cabeça normalmente está relacionada a problema no fígado.
Tá? Então, você está ali fluidificando, passados 5, 9, 10 minutos. Acabou o processo. Segundo a recomendação dos mais experientes, eu não posso pedir para essa pessoa se levantar e vai embora. Não. Depois que eu fiz isso aqui, ó, eu tenho que fazer os dispersivos. Para quê? Se eu, Francisco, por um acaso, joguei mais do que o necessário, os dispersivos vão tornar esse negócio equilibrado, jogando fora o excesso, né? E fazendo com que circule o que tem que ser circulado. Circulado existe? Sei lá. Corrige eventuais equívocos no uso de técnicas. Ótimo. Redireciona cargas fluídicas entre os centros vitais. E, podemos ter certeza, ainda executa uma enormidade de tarefas outras, muitas dos quais sequer percebemos. Os dispersivos ativantes harmonizam as energias gerais do paciente e os dispersivos calmantes levam-no ao relaxamento. Essa coisa aqui foi descoberta por um desses trabalhadores do magnetismo do século XIX, porque ele botou uma pessoa sentada na cadeira e começou a fazer dispersivo no fluxo. Dispersivo. Passou um tempo, o que aconteceu? Essa pessoa ficou tão relaxada, era média de desdobramento, e ela se desdobrou. Tá? E, a partir daí, ele começou a fazer questionamento e descobriu uma outra técnica, que é chamada sonambulismo, para tratamento de problemas de saúde. Mas é isso aqui, ó. Vai aplicando dispersivo na região calmante e o cara fica relaxado. Qual é a região ativante? Segundo os experientes, quando eu estou trabalhando assim, uma torno de 20 centímetros do corpo do assistido, eu estou na região ativante. Quando eu estou na região um pouco mais afastado, 50, 90, 1,5 metro longe do assistido, eu estou na região chamada calmante. Calmante não vem para ser calma, não, tá? O que é isso aí? Centro de força do gástrico. Imaginem alguém já acendeu um incensozinho daquele de aspiral que vendia? Todo mundo faz isso em casa. Já fez, não fez? Todo mundo já fez. Então, ele não tem aquela espiralzinha assim? Então, imagine aquela forma aqui no gástrico, tá? O fluido, ele vai passando por um processo, ele vai passando por essas linhas em espiral até chegar no centro e é absorvido e vai lá para dentro. Quanto maior a distância que eu tenho da parte central para a parte exterior, maior é o círculo de envolvimento desse centro de força. Então, se eu coloco uma partícula de fluido lá dentro, lá na ponta, lá fora, ela vai demorar muito para chegar e ser absorvida pelo sistema. Então, eles dizem que essa demora leva o nome de calmante. Quando eu venho com a minha mão e passo rápido aqui na frente, eu estou soltando fluido pela palma da minha mão ou pelas pontas dos dedos. Essa velocidade, quando eu passo devagarzinho, se eu vou passar aqui, vai cair bastante fluido, bastante. Agora, se eu faço isso aqui, a quantidade de fluido que cai em cada centro é menor, tá? Concentrado, lento, rápido, dispersivo. Importante observação. Quando um ser se volta conscientemente para o outro no ato de socorrer e o socorro se coloca em posição receptiva, entram em atividades os centros de força do doador a partir do coronário, que se encarrega de distribuir energias para os demais centros de força do beneficiário, estabelecendo o equilíbrio psíquico, emocional e físico. Para esse desiderado, as mãos e os olhos do terapeuta funcionam quais válvulas controladoras do fluxo de saída de energia, os quais se abrem durante o passe para dar vazão às virtudes que se faz instrumento. Eu achei tão legal esse negócio aqui, Lembra, quem foi que arrancou de mim uma virtude? Quem foi que fez essa frase aí? Jesus. Naquele caso da mulher que estava sangrando para caramba e tocou nele. Ele fala, quem foi que arrancou de mim uma virtude? O que acontece? Jesus, aquele amor puro e condicional, passeando no meio da galera, né?
totalmente conduído com a situação que estava cercando ele, pela estrutura que ele tem. Aí vem uma mulher querendo ser ajudada, ou seja, ela abre a polarização necessária para que a carga magnética forme um circuito negativo e o doador positivo, fazendo uma simbologia. A hora que ela põe a mão no Jesus, o que acontece? A descarga. E eu achei interessante essa junção aqui de expressão. Então, eu vou socorrer o indivíduo. Eu tenho que estar com minha condição emocional, sentimental envolvida na coisa, e o indivíduo precisa estar na posição receptiva. Por isso que ela volta lá no exemplo dos ratinhos. Os ratinhos, eles não têm consciência, são animais. Então, o resultado, sempre que você mudava o lote de animais, era sempre o mesmo, a velocidade de cicatrização. Nas pessoas, o grupo que acreditava que seriam beneficiados tinha um resultado bem melhor do que o grupo que bloqueava. Então, por isso que a gente fala, o preparo do assistido é importante para a hora que o cara for pôr a mão em cima. Ele tem que estar consciente que ele vai receber uma coisa boa. Tal. Eu achei legal isso aqui, Depois que o aplicador, o magnetizador, se prepara para fazer a transfusão de energia, essas energias sairão pelas mãos e pelos olhos. Porque é fácil imaginar, o olho, você está vendo o seu assistido ali, tudo com problemas, e você está emocionalmente envolvido naquela situação. Então, você libera pelos olhos e pela mão a energia que vai ajudar a pessoa lá. O direcionamento dessas energias na saída é a etapa final do trabalho de passe. Olha que importante isso. O direcionamento das energias é a etapa final. Qual é a etapa, então, que antecede? É a mais importante. É aquela etapa em que você está aqui com o teu raciocínio e com o teu coração fazendo uma ligação e se preparando para tirar de você o que você quer dar para a pessoa lá. Se isso estiver bem feito, se essa conexão estiver bem feita, vamos supor que você está aqui, achando que está aqui o resultado, né? Aplicando as técnicas que estão no livro, não sei o que lá. Lembra que o Cipriano Calderano, ele fala que o amor supre a deficiência de algumas situações? Tá? Então, ele fala lá, o direcionamento das energias na saída é a etapa final do trabalho de passe. Como toda ação consciente do homem no serviço objetivo do mundo, requer técnica. Ou seja, um modo de fazer adequado para que se alcance mais facilmente o intento. Mais facilmente, e não dificilmente. Quer dizer, se eu tenho técnica, eu consigo abrir vaga para pegar um outro assistido para socorrer. Então, a demora no resultado que se pretende obter pode estar relacionado à técnica errada. Então, quanto mais eu vou ser um magnetizador, quanto mais eu estudar e me preparar, mais eficiente vai ser meu serviço. E isso, lá no livro Missionários à Luz, eles falam, né? Quanto mais o cara se interessa, mais nós vamos ajudá-lo. Para que ele encontre o caminho, na minha cabeça, dessas coisas aqui, para que ele entenda qual é a técnica necessária. Quando um preto velho incorpora no médium, ele vem, se a gente observar, ele trata com dispersivos, com concentrado, dispersivos, concentrado. O plano espiritual usa exatamente o que se usou desde sempre, né? Os egípcios têm essas coisas. Passe coletivo. Então, vamos lá. Passe coletivo. Observe a postura do magnetizador e a postura dos assistidos, né? Aqui o Douglas está falando aquela voz de locutor de FM noturno, aquele momento, né, de total concentração, tal, e a gente está se ligando ao plano espiritual. Então, é aquilo que ele fala, o cara está pronto. Então, do lado de cima, vem o fluido que é distribuído para os assistidos. O fluido pode sair das mãos e dos olhos. Esse desenho aqui está do cardíaco, mas
Você está amando, né? Figuradamente. O interessante que a gente viu em algumas pesquisas é que não se tem aquela questão da necessidade de ficar, vou captar energia. Não, baixa a mão. Põe teu coração na situação. Coração e cabeça. Essa é a captação verdadeira. Juntou esses dois numa coisa só, não precisa pôr mão para cima, não. Vai lá com o teu coração e tchum, joga em cima da pessoa, né? Esse é a nossa antena. Aqui é o passe misto, onde eu tenho uma figuração de um espírito que está projetando fluidos espirituais que passarão pelo médium e o médium está aplicando no assistido. Outro exemplo de passe coletivo ou não, depende, né? Que foi tirada a foto do magnetizador. Recebendo e dando. Passe misto, aonde eu tenho duas forças, o coração do doador, do magnetizador, e a colaboração do plano espiritual. Tá? Passe misto. Ou medianímico, que é chamado. O sentido de aplicação do passe é uma encrenca. Eles descobriram... Daniela, fica em pé aqui, mais fácil. Eles descobriram que se eu aplico o passe dispersivo de baixo para cima, a pessoa vai ter problemas até de labirintite. O processo certo é sempre do coronário em direção ao básico, tá? Então, sempre de baixo para cima, é a minha mão chegando no final do circuito, ela fecha e volta para cá. Eu estou derramando fluidos sobre o meu assistido. Fecha e volta. É digital. Então, minha mão vem com os dedos apontando, fecho, volto e apontando. Porque tem gente que tem pontos... Obrigado, filho. Tem pontos de distribuição na palma das mãos e tem outros que são as pontas dos dedos. Magnetizador digital, magnetizador palmar. No circular... O circular é pequeno círculo. Vamos supor que essa pessoa tenha câncer de mama. Então, eu vou fazer o circular, no sentido horário. Mas, Francisco, por que não pode fazer anti-horário? Fizeram, não deu certo. Os melhores resultados no tratamento é isso aqui. Gente, passe é física, ciência, repetição, análise de dados, não é achismo, não tem dica. Tá? Então, assim, eu estou doando o meu fluido no sentido horário. Não tem a ver com o sentido do box? Acredito que sim, está ligado, né? Eu ia falar isso, seria bom, porque é o sentido que gira a Então, o circular, porque fala ali, olha, os dispersivos... Como é que é o nome disso aqui? Longitudinais, de baixo para cima, os circulares sempre no sentido da esquerda para a direita, né? Nesse movimento, que é o mesmo dos centros de força. Boa. Sentido horário. Vou dar passe numa mãe que tem criança. Quem deve ser feito primeiro? Tá? Orientação. Primeiro, né? Bom, vou falar. Primeiro, aplica-se o passe na criança, envolvendo-a com fluidos bastante sutis e evitando qualquer concentração fluídica mais intensa. Eu estou com minha criança, está com mal olhado, minha criança está com dor de cabeça, não para de chorar, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, dor de cabeça, sei lá, dor de cabeça, tem dor de cabeça em criança, a gente sabe. Mas como é que a criança vai falar que está com dor de cabeça? Ela vai chorar. É essa a pergunta. Então, a ideia nossa aqui, é não ficar fazendo isso em criança pequena, tá? Nada de concentrados. Primeiro, o magnetizador adulto, os fluidos dele são muito densos em comparação a esse organismo pequenininho que está em desenvolvimento. Então, a dica que eles dão, os experientes, é que se faça a aplicação de partículas bem rápidas, dispersivos, evitar concentrado em criança. Zona calmante, longitudinais. Está escrito isso ali?
Isso, está vendo? É isso aí. No final, mais dispersivos sobre ela, mesmo se os passes forem espirituais. Passes espirituais, eu acho que vale a pena fazer uma observação. Às vezes, quando você está envolvido, que você vai magnetizar alguma coisa, você percebe a entidade conectada a você, e a hora que você põe a mão em cima do assistido, aquela energia chega a ser até de arrepiar os cabelinhos, como dizem, né? E o processo é rápido, é 30 segundos, 50 segundos, e puf, acabou. Genésico, tá? Ele vai mostrar aqui no próximo slide, eu acho. Então, assim, o passe espiritual é estranho estar colocado isso aí, porque espiritual a gente entende que não está a participação do médium nem do aplicador, né? É o passe em que o espírito vai lá diretamente e aplica o fluido sobre a criança. Eu acho que esse texto aí deve ser passe misto. Então, eu estou lá, a gente percebe que essa drenagem de energia ela é rápida. Ao passo que quando eu estou magnetizando Francisco, ou lá, o negócio está aqui, às vezes, quando eu não percebo a presença do Espírito, eu não tenho a sensação de se acabou ou não, ainda. Um dia a gente vai ter experiência para isso, mas eu estou lá, tal. A pessoa tem câncer no abdômen, então a gente fica assim, até sua, né, na transferência, porque a gente quer que isso acabe, aquele processo mental louco que você quer resolver aquilo para a pessoa, e você fica ali, tal. Quanto tempo? Passe misto, porque às vezes você percebe a presença do Espírito ou não. E o Kardec pergunta aos Espíritos, e os Espíritos falam assim, que mesmo quando o cara não convida a gente para ir, e a gente sabe que o cara está de boa trabalhando, a gente vai lá e vai ajudá-lo, mesmo sem nos chamar, tá? É o bem que está sendo distribuído. No caso da adulta ser gestante, os cuidados são os mesmos, exceto no caso do tratamento envolvendo diretamente o ser reencarnante no ventre materno, ou ainda se a mãe estiver sendo tratada nos centros gástrico, esplênico ou genésico. Deve ser evitado concentrados fluídicos nessa região. Havendo necessidade de tratamento localizado, executar dispersivos com bastante eficiência, tanto calmante como ativante. Ativantes dispersivos. Esse dispersivo que eu passo a mão aqui, fecho, volto, ele é chamado cruzado. Ele é o dispersivo mais eficiente que tem. Primeiro, porque eu não preciso fazer aquele que a gente chama transversal. Eu tenho que abrir muito o braço no transversal. E as nossas câmaras, as casas espíritas, o espírita normalmente é sempre meio, as casas espíritas são pequenas, o espaço físico é reduzido, então a gente está sempre bem apertadinho, né? Então a gente faz os cruzados, eles se consagraram como os dispersivos mais eficientes, e até cientificamente o negócio funciona mais. Esse, eu abro, não fecho, abro, fecho rapidamente, movimentos rápidos, é mais eficiente do que o transversal. Tá? Eu fiz na região ativante e na região calmante a mesma coisa. Estou com uma grávida aqui e tal, então dispersivo nela, para não atingir a criança que está vindo aí. Tem mais detalhes na apostila que vocês receberam, tá? Que isso aqui está bem resumido para a gente ganhar tempo. O magnetizador, os fluidos, eles vão entrar no que a gente chama de força centrífuga, jogando. E o assistido vai desenvolver nele, nos centros de força, a força centrífuga. Mentalmente, inconscientemente, é isso que rola. Então, vem, o meu fluido sai de mim e vai encontrar um sistema de força que vai colocá-lo para o centro, tá? Esse é um exemplo, é um desenho do círculo do passe circular. Não, esse é o chamado rotatório.
circular, 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 circular. Aqui eu tenho o rotatório. Perceba o efeito visual da minha aula. Olha lá. Esse é o rotatório, aonde o braço é fixo, só a mão roda. Esse é mais concentrado que o circular. Gostaram? Então, vejam só. Tá. Esse aqui é o rotatório digital. Olha lá. Opa. Essa foto parece que é de espírito. Olha lá. Tá? O cara está recebendo aqui um passe no seu gástrico, algum problema que tem ali naquela região. Então, estou fazendo um concentradinho ali. Aplicação lenta, passe ativante. Lenta, ativante. Oi? Concentrado. Concentrado. Aplicação rápida, dispersivo, tá? Rápida, é aquele movimento assim mesmo, tá? Academia é bobagem em dia de trabalho de magnetização, tá, gente? Não vá. Tem outro exemplo. Esse gráfico aqui, a gente lembra dele, não lembra? 1968 foi publicado. Já tinha muita gente viva nessa época aqui. Quem que publicou essa foto aí? Está no livrinho do Edgar Armon, que está aqui em algum lugar. Passes e radiações. Ó, aqui, ó, eu tenho, então, o longitudinal de setor. Ou seja, às vezes, o cara é muito longo, e eu estou numa posição aqui e eu quero fazer o longitudinal. Então, eu venho até aqui, fecho, volto. Tá. Então, eu faço 3 vezes aqui. Aí eu levo isso para cá, aqui, abro onde eu parei e continuo. Tá? E vou fechando. Esse processo, em algumas pessoas de baixa estatura, realmente trazer o braço e intelar numa coisa só é difícil, cansativo. Então, dividir em setor e trabalhar em 2 partes é válido e funciona do mesmo jeito. Essa coisa de fazer o longitudinal por circuito, fazer em cima do esplênico, é uma das partes que nós usamos bastante no trabalho de TDM, que é tratamento de depressão pelo magnetismo. Tá? Então, dividimos por trechos o passe longitudinal em setor para que a gente consiga abranger do topo da cabeça à ponta dos pés, principalmente para os aplicadores menores. Olha lá. Passe com as pontas dos dedos, projeção digital, concentrado, né? Está na região ativante, perto do assistido, tá? Aplicação concentrado digital com as 2 mãos em cima da região a ser tratada, com as palmas das mãos. Você vai percebendo com a experiência que se você é palmar, então presta atenção, né? Se eu sou palmar, então coloca realmente numa posição paralela com os centros de força, a palma da sua mão. Se é digital, aponte os dedos para o centro, onde você imagina que esteja lá o centro que está sendo tratado, tá? Capricha na mira, que é para eficiência maior do serviço. Concentrado no refluxo frontal. Ele estava aplicando nessa parte aqui de trás. Né? Às vezes, o médium inexperiente, a gente deseja ajudá-lo na incorporação, né, Juliana? A gente faz essas coisas aqui. Concentrado humeral. Aí nessa região também nós fazemos os dispersivos. Você incorporou e sobrou resíduo da incorporação, ou ainda está difícil a desconexão, o dirigente aplica dispersivos cruzados, intensos, aqui e no frontal do médium. Ajuda a barbaridade, tá? Não sei porque isso está aí, mas o refluxo do básico,
Aí todo mundo se lembra dessa cena, né? O despejo dos fluidos no abdômen do espírito. Os livros do Lacerda, eles falam uma coisa muito importante do quanto o encarnado pode ajudar a recomposição do perispírito nos espíritos em atendimento. Lembra que falou, foi segunda-feira aqui, que na verdade ninguém perde perna, não sei o quê, mas está tudo na mente. Mas quando o dirigente, o espírito lá está no médium, numa situação muito difícil, cheio de dor, cheio de doença, problemas de pele e tal, e aí vem um camarada que começa uma fluidificação magnética e vai falando palavras de recomposição, tal, tem duplo sentido. Ativa nele a vontade de ele ser saudável de novo. E também começa a cortar imagens um possível hipnotismo que ele sofreu por parte dos obsessores, dizendo, você não presta, você não pode ter perna porque você foi um canalha, E aí vem na sessão de câmara, e o dirigente com todo amor e carinho, a equipe, todo mundo projetando aquele raio no rosa, vai desconectando e vai projetando um corpo novo. Os espíritos se recompõem. E a partir do momento que você deu condição para o cara não ter dor de pele, de cabeça, corpo inteiro, você ganha quase que um amigo ali na hora. E a gente consegue trabalhar bastante dentro do caso de obsessão que ele estiver envolvido. Célula. Isso aqui eu peguei lá do Dr. Sérgio Felipe. Microtúbulos. Toda célula tem esse esqueletinho aí. Dentro desse esqueleto rola uma energia que sai lá da pineal do médium. Qualquer pessoa, né? Todo mundo tem pineal. Então, essa energia do pensamento que rola nas células é que provoca a saúde ou a doença, nesses chamados microtúbulos. Isso aí já foi comprovado na USP, lá o Sérgio fez um trabalho de comprovação dessa energia. Tem a eletromagnética, que mexe com o movimento do DNA, não sei o que lá, e tem essa outra que é paralela com a eletromagnética, que diz respeito ao bom ou ao mau funcionamento da célula, vinda e originária do pineal. Um desenho, acho que na apostila vocês vão ver melhor, de um centro de força, tá? Uma projeção vista pelos médiuns. A parte exterior e a parte aqui mais próxima do corpo somático nosso, ou dentro dele, né? O assistido pode usinar forças na hora do passe. Às vezes você está ali na frente de um magnetizador que está doente, só que ele nem sabe que ele é magnetizador. Então, às vezes ele está tão envolvido na vibração de querer ajudar que ele começa também a produzir fluidos. É por isso que, se você não tem a experiência de ver essa situação, por isso que é importante os dispersivos no final de qualquer tratamento que o cara receba na cama, porque dá de estar nessa situação, você com os seus dispersivos, você ajuda esse processo a entrar em equilíbrio e harmonia, tá? Isso é um dos responsáveis por dor de cabeça, tontura, pós-paz. Um dos, não o único. Aqui é uma figura dele aplicando o transversal. Ele de frente com a pessoa, os braços abertos. O problema do transversal, transversal? Transversal, é isso mesmo. Eles falam assim, que eu sou palmar, por exemplo. Então, a minha palma, ela não pode fazer assim, esse movimento quando eu abro meu braço, que aí meus fluidos estão indo para fora. O centro de força do cara está aqui. Então, eu tenho que fazer esse movimento aqui, ó. Como se tivesse um plano para ser atendido e eu vou despejar os meus fluidos nesse plano. E se eu fizer assim, ó, lascou-se. Vou perder energia do universo. Se perder, não perde, mas não vai atingir o objetivo. Esse é o cruzado. Então, o cruzado também é bem simples, repetindo, porque ele é muito importante, né? Tá. Rápido, um movimento mais rápido, com mais de 50 anos a velocidade diminui, as meninas mais novas fazem isso muito rápido. Esse é um movimento circular,
Também quer circular aflorações psíquicas. Ao contrário da circular propriamente dito, as aflorações solicitam o movimento do braço, antebraço, enquanto os dedos ficam fixos. Então, eu tenho ali, ó, tchan, né? O rotatório é só esse movimento aqui, ó. Os passes perpendiculares, embora pouco utilizada atualmente, ela é usada praticamente para dispersar, onde seu poder é mais consistente, apesar de também ser útil em concentração fluídica em grandes regiões. Nesse último caso, pode ser aplicada com velocidade mais lenta. Daniela, fique em pé, por favor, aqui. Olha para a parede. Perpendicular, o aplicador ele fica num ângulo perpendicular com o assistido. Então, a mão vem lá do coronário, fecha, volta. Tem um detalhe. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, genésico e básico está ali. Mas e o esplênico? Está fora, lembra? O esplênico ele começa aqui e termina aqui. Ele está fora desse eixo aqui. Então, o que fazer? Desci 3 vezes nesse eixo, então agora eu vou descer para atender o meu esplênico. Só que eu não preciso dali embaixo. Ou para o joelho, né? Tá. O pessoal olhou para rir, né? A gente espera. Né? Mesmo os mais velhos vão desencarnar, a gente vai estar vendo lá de lá. Não se preocupe, não. A vida é assim. Então, velocidade, vamos supor que eu queira dar concentrado por algum motivo. Então, eu vou devagarzinho nesse sistema. Desço, fecho a minha mão, volto para o coronário, desço devagarzinho e faço depois a mesma quantidade sobre o esplênico, tá? Aí o exemplo aí, tal. Sempre de baixo para cima. Quando eu encerro o circuito, eu fecho e volto para o começo. Nos círculos carnais, para que o sopro afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Vamos falar sobre o sopro, passe do sopro, que é isso aí. Todo mundo pode aplicar esse passe, desde que atenda a essas condições, tá? Isso está dentro dos objetivos do espírita, né? O espírita já começa a se preocupar com o que come, se preocupa com o que fala, tem atitudes boas para com o seu próprio corpo e procura ter o equilíbrio das suas emoções e ajudando a sua cabecinha a pôr no lugar. Isso a gente faz todos os dias e estamos nos dando muito bem, não é verdade? Tranquilo. Por isso que não vamos assoprar tão cedo, tá? Por favor. Sopros quentes, ao contrário dos frios. Sim, os frios são normalmente tidos como dispersantes. Às vezes você vê um dirigente lá, está o médium passando mal, você dá uma soprada rápida no frontal do seu médium e ele rapidamente recobre o seu equilíbrio. É bem legal. O sopro quente, ao contrário do frio, são extremamente concentradores e ativantes. É praticada com os pulmões cheios de ar, com aquecimento do estômago, liberando-os lentamente até esgotar o ar. Então, eles fazem assim, ó, devagarzinho. Acabou, eu retiro minha cabeça fora da região que está lá, né? Inspiro, legal, me preparo e volto umas 3, 4 vezes esse movimento, tá? A gente percebe lá em palestras, por exemplo, que eu estou aplicando esse sopro quente. Em quem? Onde? É um negócio muito complicado. Então, eles sugerem alguns trabalhadores do século XIX, eles pegavam canudos de madeira, colocavam um canudo
na região a ser atendida e soltavam esse vento quente no canudo para a região. Evitava o toque de boca. Muito delicado. Vamos supor que eu tenha cisto do ovário, câncer, sei lá o quê, no seio, na garganta, no braço vai lá, na perna vai lá, mas ferida exposta. Como é que é o nome daquelas machucadas que dá muito na... Hã? Erisipela, é isso? Essas coisas. Então, assim, está tudo inflamado. O ideal é um bafão quente, devagarzinho, praticamente tocando. Eu não dou para essas coisas, né? Então, o que fazer? Pode-se usar um instrumento de auxílio, um canudo, pode ser um tubo de vidro, de plástico, esse tipo. Não dou, gente, não dá. Aliás, eu nunca vou fazer esse tipo de coisa. Porque eu não tenho estrutura para segurar a onda. Machucado não é comigo, não. Mas é isso. Que mais? Está aqui o exemplo, ele aplicando no braço da moça. É um passe, ó, veja só a estrutura. Eu tenho que ter um assistido que tenha vontade de ser ajudado mesmo e que conheça o assunto. Porque, vamos supor, tem uns caras assustados de quarta-feira lá que você traz o cara vem meio assim, né? Você vem puxando e vem para cá. Você enfia lá e dá um bafo nele. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa esquisita. É um negócio que precisa ser muito conversado com o assistido. O que vai ser feito? Por que vai ser feito? Sabe, é como o médico quando tenta explicar o que ele vai fazer dentro da sua barriga. Você tem que, sabe, o trato, o que foi combinado não sai caro, mas para evitar encrenca. É isso aí. Então, assim, esses slides são os resumidos. Eu acho que segunda-feira que vem a gente vai botar as cadeiras aqui, vamos distribuir, fazer duplas e vamos treinar os passes. De novo, cada posição e tudo que foi visto hoje. Inclusive, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre tato magnético, tá? Que eu acho que é um negócio bem legal e que pode ajudar. Primeiro dar um start para a pessoa ir pesquisar. Esses livros aqui, ó, são, então, as traduções. Esse aqui, na minha opinião, é o Evangelho segundo o Passe, que a gente tem que ter. Eu comprei isso aqui no sebo. Na época era caríssimo, que só tinha 2 à disposição no Brasil todo. Hoje tem bastante. Naquele estante virtual aparecem várias empresas que trabalham com material usado. Então, mas você não baixa ele inteiro, até o 8º capítulo. Então, na minha época não tinha isso, só tinha até o 8º capítulo. Passe não é coisa de casa espírita. Passe, bioenergia, não é coisa de casa espírita. Nós usamos essa técnica para ajudar as pessoas. Caridade. Então, é um treco assim, eu vou dar passe. Quem vai dar passe? Sou eu. Não é o meu espíritozinho ajudando. Eu vou vibrar e pedir para que alguém, junto comigo, faça aquelas coisas lá. Pegue os meus fluidos, transmute o que for necessário, concentre-os mais e direcione-os de forma mais correta do que a minha vontade, que ainda é principiante, né? Então, isso acontece, mas o que eu tenho que estar assim, ó, eu vou terça-feira trabalhar com doação de passe, então eu não posso encher o caneco no domingo, eu não posso encher o caneco na segunda, porque esses fluidos de álcool estarão comigo até enquanto eu for jogar em cima do assistido, que não tem a menor ideia da natureza da minha personalidade. Ele está confiando em mim. É que nem quando a gente vai no médico e pega um cara que não dorme há 5 dias e tem que fazer um diagnóstico perfeito, senão você vai morrer. Você está confiando que o cara vai fazer o negócio direito lá. Então, assim, é aquilo que assim, André Luiz psicografou nas obras. Lá, é um negócio, passe, gente, é um negócio que, juro por Deus, na minha cabeça não tinha que ter na casa espírita. Na casa espírita a gente precisa sentar e estudar, para ver se a gente se torna pessoas melhores. Nos metemos a fazer passe. Vamos fazer passe. Mas então o negócio tem que ser sério. E a gente percebe que a espiritualidade está conosco, estão ajudando. E está trazendo informações. Então, a gente precisa estudar e fazer um negócio bem feito. Agora, vai dar passe? Tem o prontuário,
que a gente vai implantar com toda certeza, vai acompanhar direitinho. Kardec fala que o magnetizador, ele precisa fazer um processo rotineiro. Tá bom. Ele vai fazer um processo rotineiro. A aplicação, o magnetismo, como nós não somos médiuns de cura, o nosso processo é lento, não é no toque que eu vou curar. Então, a gente tem que ter, assim, o prontuário bem feitinho, bem certinho, para que a gente faça um serviço organizado. Gente, sem querer corrigir o nosso amigo, Francisco, mas assim, qualquer pessoa pode realmente dar passe, porque o magnetismo, ele existe em todo ser, né, em todos nós que estamos encarnados. Porém, na casa espírita, existem alguns critérios que a gente deve respeitar e seguir. Já que nós estamos dentro da casa espírita, é bom a gente sempre lembrar desses critérios, dessas situações. Quando nós doamos da nossa energia junto com a da espiritualidade, nós precisamos ter responsabilidade com o que a gente está fazendo. Nós estamos vendo o senhor João o João de Deus. Ele está respondendo um processo grave, vários processos, e ele trabalhava com magnetismo. Não estou aqui querendo dizer que é uma questão moral a dele, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito critério. Por isso que a gente precisa ter plena consciência do que a gente está fazendo. Por isso que, para dar passes nas câmaras de passe, a gente precisa, sim, ter conhecimento da doutrina, não somente de como se aplicar um passe. Tá? Nós estamos dentro da casa espírita, então dentro da casa espírita existem todas essas questões que a gente deve seguir e respeitar. É só para não ficar dúvida aí, como o Francisco falou, tem gente mais nova, então a gente precisa ter o cuidado de esclarecer bem, tá bom? Então, assim, não é só a bebida, né? Não é o encher a cara na véspera, mas sim ter uma conduta que condiz para poder estar aplicando. Isso com bebida, com tabagismo, com alimentação também, e também com o sexo. Né? Não é que não é para ter sexo, gente. Sexo é bom e deve ser praticado para quem gosta e pode. Mas a gente tem que ter consciência de que a pessoa que tem desvios sexuais, ela traz consigo algumas outras questões que vão além do tema de hoje. Tá ok?